onda sensorial e motora. De onde sai a poesia? Como é que ela se dobra em palavras? É como se a mente fosse e é mais rápida do que a mão, mas tem que ir, vai e volta para acompanhar a mão. Vai dobrando em escrita que é corpo, que vem com essa coisa. Como o corpo se organiza? Como ela se organiza? É uma prática, um fazer, um colocar dentro e não um exercício. A reflexão pode vir em dancês, mas dobra em escrita. Por que será que alguns verbos já têm a linguagem ou o fazer dela já enfiada, afiada neles? Tem as ferramentas, elas guiam, elas ajudam sim, dão suporte para o corpo se criar. Escrever 10 minutos, dançar e falar. São tantas e eu quero ainda criar muitas outras. Tive que ler um pouco. O caminho dos olhos no papel é outro ritmo, é outra escrita, gesto, corpo. Escrever para si, escrever para compartilhar, escrever após reflexionar, escrever para adensar, dar clareza à dança, escrever como modo de ser corpo, escrever gordo assim, corpo, escrever desenhando com as palavras como o corpo, desenha e cria espaço. Olhar para a dança. O que é que passa dentro dessas peles? Como essas mentes, corpos se dobram, se criam, contam, colocam em gesto, querem dizer algo? Ou mover? E também é um modo de estar. E não precisa dizer. É também possível mover e ser silêncio. Vagar pela cidade e ficar em silêncio. Mover é o manifesto do corpo? Tem bússola? Tem foco físico? Proposta? Como lidar com a liberdade? Perguntar-se, isso é, talvez não estar em liberdade. A pressão, o peso, o fim da folha do caderno. As estruturas modulam a liberdade. O que é liberdade? Um pulso na música influencia meu corpo. Mas ele só existe porque é percebido pelo corpo. Só é materialidade porque entra, vira corpo, onda sonora, impulso elétrico, sensorial, motor, sensorial, movimento. Vai acabar mais uma página. Paro? Muitas conversas dançadas. O coração não está isolado. Ele se comunica com o corpo inteiro e o habita através de seus sistemas de vasos sanguíneos. Artérias que levam o sangue para fora do coração em direção à periferia e veias que trazem o sangue de volta a partir da periferia. As paredes dos corredores internos que serpenteiam através do coração são contínuas com as paredes das artérias e veias. Ao corporificar a continuidade do coração com os vasos e destes para o coração, podemos experimentar a qualidade do coração que habita o corpo inteiro.
mostrar-me o espaço, a dobrar o corpo. Temos mãos e coração pulsantes, próximas, mas com espaço, linhas e estar junto. Quem acompanha? São 3 camadas mesmo. Uma dança, mover e ser movida. Tentar entrar na mesma mente é estar junto, criando o mesmo espaço. Fluxo de consciência junto. Caderno com linhas impõe uma cadência? Cadência. Estado de dança. Dançar com os olhos. Ser movido pela dança do outro. Ou espaço. O que cabe na folha. Esticar as linhas do corpo, que é volume e embalar. Onde? Não. Quando? Usar as pausas da partitura para imprimir tempo na escrita. O que vem da escrita que é dança? Tem sonoridade. As vozes internas cochichando e os ouvidos atentos às vozes lá fora. Não é sobre eu, não é sobre mim, mi. Por que dançar? Querer mover junto, remover o outro por dentro para despertar suas danças? É agora. Mas não tem assunto, então parece que foge a todo tempo. Mora no corpo, mora na filosofia. Para ser Carmen, porque estava coada, para sentir-se vida viva. Qual é a proposta? Por que se esvazia? O convite tem que manter-se vivo quando puder, só se for possível. Valeu, mano. Valeu. Enquanto danço, considere que a experiência de gravidade e antigravidade se integra na contração e expansão da Terra, na respiração da Terra. A diferença das coisas iguais. Deixar a dança sair. Não adicionar coisas. Elas podem tapar a dança. Quando começas a dança some. O monstro aparece e vamos compondo e escondendo ele. O monstro é uma multidão. Ver aquele texto. É muito sincero. O que está praticando para afinar esse corpo nessa criação? É possível mudar a velocidade? Qual é o cheiro? Qual é o som? Aparecer da dança, mudança da presença. Qual é a questão da dança agora? Mistério? Invisível? Dançar ao som de um manifesto? Um convite para um dueto? Depois revelar.
direito vindo de cima e de baixo, através da veia cava verticalmente orientada. Flui para baixo para o ventrículo direito e, em seguida, para dentro do tronco pulmonar, que se divide em duas artérias horizontalmente orientadas que levam o sangue aos pulmões. Dos pulmões, o sangue reoxigenado retorna horizontalmente para o átrio esquerdo, através das veias pulmonares, desce para o ventrículo esquerdo e é enviado para cima à aorta. Na aorta, verticalmente orientada, o fluxo de sangue se divide em caminhos descendentes e ascendentes. O tronco principal da aorta faz uma volta para baixo, na parte de trás do coração, em direção às extremidades inferiores, e as grandes artérias saem do arco aórtico, dirigindo-se para cima, para a cabeça e os braços. O lado direito do coração transforma o fluxo de sangue do corpo, verticalmente orientado em fluxo horizontal, em direção aos pulmões. O lado esquerdo do coração transforma o fluxo horizontal de sangue dos pulmões em fluxo vertical, através das aortas para o corpo. Três camadas de presença: acompanhar, gerar ou deixar o gesto nascer, espaço compartilhado. Palco italiano para ser explorado, afirmado, borrado, transbordado. Performance como lugar de poder. Agir para se deixar ver, viver o espaço, as distâncias, as diferenças de poder. Elasticidade na construção do acontecimento. Gerar uma dança que aconteça no espaço todo e meu corpo ir levando ela para onde quer que o corpo queira. É como dividir a responsabilidade. O público veio ver, mas por empatia talvez queira mover e criar espaço junto. Mistério, gerar curiosidade, ações e acontecimentos no corpo que dão vazão ao que acontece no espaço. Não saber se está acontecendo dentro ou fora do corpo. O que é dentro? O que é fora? Quais são as distâncias e como torná-las mais elásticas? Presença tem a ver com relação entre tudo e todos que compõem o espaço, que partilhamos e que compõem o acontecimento. Como poderia ser uma geografia, topografia que gerasse mais possibilidade de encontro, empatia e ação compartilhada? Qual a temperatura, a luz, o som? Quais são os acordos? Sensação de estar junto? Como viver junto? Como só ativar uma coletividade? O que nos é comum? Como acionar? Trazer para fora, para a forma e para poder transformar também para que o público saia dizendo que fez parte. Dançar para fazer parte. Contaminação. Som, ação, movimento. Pequenas frestas de ficção, de mistério. Compartilhar ativações no corpo e buscar ressonância. No espaço, no público, em outros corpos, parcerias, linguagens. É sobre estar junto naquele recorte de tempo. Mover as águas. Ficção tem a ver com objetos? Como revelar, aparecer de coisas, elementos surpresa? Como as mídias se envolvem nisso? Celular ligado, câmera, projetor, papel, caneta, corpo, som, operar o som, a luz, o microfone, instrumento, parceria. Seria uma dramaturgia do instante? O que o corpo precisa praticar para chegar a estar disponível para tudo isso, para ouvir, agir, ser agido, provocar? O que ele pode vestir? Qual é o cheiro e o sabor? Que dança é essa
sabe tudo isso? De corpo-acontecimento. A evidência de que o acontecimento acontece no entre. A consideração da deformação permanente que o encontro implica. A escuta afinada do movimento que cria corpo em si, do movimento corpo na geração de mundo, do movimento da criação do mundo em si mesmo, do movimento mundo que continuamente cria corpo. O reconhecimento de insistências, o surgimento de regras e leis que regulam o espaço entre, o esquecimento dos acontecimentos insistidos que sustentaram o aparecimento dessas regras e leis, a substituição do acompanhamento desses acontecimentos entre por comandos distribuídos de sentido, a substituição da prática de existir na criação de corpo pelo exercício de sobrevivência, em representação de si mesmo, o endurecimento das relações, o destecimento dos afetos, o medo de não saber, o medo de não pertencer, o medo de não ter, a surdez ao amor, a pressa em trazer a um discurso aceitável o reconhecimento de um fazer que se vai inscrevendo no universo de acumular e reduzir, que sustenta sistemas e viver juntos. E hoje, depois de X dias, começo a perceber o corpo se criando. O fígado querendo torcer o tronco ao criar a perna. O céu da boca dando apoio para os pés. E quando o som que cria o passo, o coração desenha o punho. Os cílios brincando com os dedos das mãos. Sem tomar uma decisão de agora vou fazer isso com o corpo. Preciso estar mais próxima da lentidão para perceber o corpo se criando. Preciso deixar de ser boa aluna, de desenhar o corpo para o olhar do outro. Apenas ser corpo e deixar ele ser corpo. Sentir seus sulcos e giros, como do cérebro. Cérebro também é corpo, mas é muito trabalho para ele fazer sozinho. Ele se ocupa do mundo lá fora também. O mundo lá fora também cria corpo. O som cria o passo. O chão ressoa nos diafragmas. A luz enruga a retina dos olhos. A visão é chama e se mistura na carne. Influencia a criação de um contínuo de corpo. Então, com que nos engajamos? O que atraímos? Lemos, comemos, tocamos. Tudo soma nessa criação de corpo. Percebi o salto alto do pau preciado. A roupa cria corpo. Abrir o casaco para ter asas maiores. Natureza e cultura. Geografias. Tudo nos afeta, cria corpo então? Vínculo e defesa. Alargar a banda da percepção e dos afetos. Criar artificialmente outras possibilidades. Roupa, objeto. E o imaginário? Me interessa muito como ele cria corpo. É sobre aquele grande ciclo de satisfação.
como está presente com liberdade. E a voz, a palavra? Como deixar a boca falar? A música interna, a do grupo, os sons dos passos. Essa semana, água, transformação, estados físicos da matéria, materialidade mesmo e imaginário. Ser muitos em um só ser. Ser corpo-cavalo desses muitos. Muitos gêneros, e não só da lógica do dois. Borrar esses gêneros, mistério, drama, artificialidade da cena, de estar em cena, esses jogos cênicos do encontro, realidade e ficção. Na primeira fase do circuito, o sangue que sai do coração passa primeiro pela aorta, ramifica-se em artérias menores e progressivamente em ramificações ainda menores de nomes arteríolas até atingir os minúsculos vasos capilares, cujo tamanho permite apenas a passagem de uma única célula sanguínea. A fase arterial da circulação sistêmica é um sistema de alta pressão, no qual o coração muscular e as artérias bombeiam o sangue e os nutrientes para o leito capilar. O sistema arterial é responsável por cerca de 30% do seu volume total de sangue. O restante de seu sangue situa-se nos capilares e veias de baixa pressão, que atuam como um reservatório para o sangue. A segunda fase ocorre no leito capilar. Os capilares formam um leito dentro de seus tecidos que permite que o conteúdo do sangue, oxigênio, nutrientes, hormônios e outras substâncias esteja disponível para cada célula. No leito capilar, oxigênio e dióxido de carbono movem-se pelas paredes celulares, trocando de lugar nas células sanguíneas. Na terceira fase, as células sanguíneas deixam seus leitos capilares e dirigem-se para as passagens progressivamente maiores. Primeiro, as vênulas, em seguida, as veias e, finalmente, a veia cava, que retorna o sangue para o coração. As veias são menos musculares e mais elásticas do que as artérias, de modo que o sangue dentro delas se move de forma diferente do que o sangue arterial. Corpo em desdobramento de ficção. Tem coisas para dizer. Precisa de um microfone? Precisa dar boa noite? Dizer que qualquer dúvida eu tô aqui para conversar e tudo bem ser durante esse estado emocional, cênico, dançante. Eu posso ser interrompido. Preciso dessa proximidade. Tem um roteiro, mas ele pode ser destruído. Na verdade, pode ser acionado por qualquer pessoa. Microfone, tipo aquele da Madonna. Microfones para a plateia. Alguns movimentos de luz, algumas artimanhas de luz. Tudo está disponível para interferir mesmo. Fumaça, luz estroboscópica. Tem 1 hora mais ou menos, ou um pouco mais. E dá tempo do público ser DJ. Alguns recursos de objetos e roupas. Precisa de vídeo, som? As cadeiras estão em volta, mas tem uma parede. Almofada. Liberdade de ir e vir, isso é importante. Aparece muita coisa. É uma dança, uma câmera para provocar, para aproximar. Bom, vamos gravar o texto com a nossa própria voz. É uma coisa assim, gestual, dramática, mas é ao mesmo tempo muito científica. Essa não é uma oportunidade para fotografar.
acontecimento não é um corpo submisso ao exercício do poder, controle. O corpo acontecimento não é um corpo que anestesia, que ativo, que mutilo, que aumento ou que é excluível, corrompível, manipulável. Dançar o corpo acontecimento tonifica a própria confiança de existir enquanto corpo acontecimento. No entanto, qualquer forma de vida corre o risco de acreditar que esse corpo que acontece se mantém no acontecer sem um constante exercício de acontecer. Como se uma vez experienciado, esse corpo tomasse o lugar do corpo que desiste de existir. Parece-me um problema profundamente impregnado no comportamento humano. Confundir atravessar com chegar. Ter a convicção, mais ou menos clara, de que se existe uma salvação e que se descansará de pulsar. O conhecido pote de ouro do outro lado do arco-íris, como se pudesse ausentar-me de existir e passar a funcionar. Substituir o pulsar de acontecer pela repetição das práticas que percorri enquanto acontecia. Suspirar por um outro exterior a mim. Gente, máquina, sistema, dispositivo, em que possa depositar a garantia da minha existência. Movimento. Resistir é a afinação contínua da tensão de existir. Implica demora, sim. Implica demora e não saber. Implicação na escuta. Implica a demora que vai permitindo que o encontro crie corpo sem pressa. A dança não é decalcável de um espaço para o outro. É na confiança do aparecer desses gestos, a partir da afinação com essas vibrações específicas, que o corpo vai deixando aparecer a dança junto ao rio ou na praça onde se demora cada dia. É na confiança que a dança se faz dança também no recolhimento do estúdio, ou junto a outro rio ou numa outra praça, trazendo à experiência especificidades de paisagens, gestos e de pessoas e de lugares. Documentação. É brutal. Um tônus estreito que viaja pelo corpo. É ondulado, serpenteante, mas é firme. Uma bacia insaciável. Compactação e expansão. Contração muscular e orgânica. Formas que se repetem. Bunda falante. Criar espaço olhando para cima. Ficção, hiperafectação. É sobre a ditadura da experiência. O sangue dos outros. Nós. É sobre ser o outro. Sangue fake dos outros. De repente, o corpo precisa estar nu. E errado. É uma dança pensamento. Tem braços e pernas. A cabeça quer ser protagonista. É preciso concentração para ouvir o corpo como um todo. Tudo conectado. Retroalimentação na relação com o espaço. Os olhos abertos, fechados, muito abertos. Aquela quase fala que sempre aparece na boca. Mãos, sexo, pés. Como acessar o corpo do outro? Como aquecer o sangue do outro? Estudar empatia. É um bicho. É um bicho de calça e camiseta. No memória, o som das multidões e da polícia.
memória o som das multidões e da polícia.